hoje a leitura dos capítulos 101, 102, 103, 104 e 105 do livro de Salmos, da Bíblia Sagrada. Salmos 101, 1. O título: Davi promete a Deus andar perante a ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Salmo 101, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, 2. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com o coração sincero. Salmos 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos e aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Salmos 101, 4. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Salmos 101, 5. Aquele que difama seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Salmos 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Salmo 101, 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. É o título do Salmo 102. Salmo 102, Senhor, ouve minha oração e chegue a ti o meu clamor. Salmo 102, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Salmo 102, 3. Porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. Salmos 102, 4. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Salmo 102, 5. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Salmo 102, 6. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Salmo 102, 7. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Salmo 102, 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Salmos 109, 2. 9. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Salmos 102, 10. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Salmo 102, 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Salmos 102, 12. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Salmos 102, 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela. O tempo determinado já chegou. Salmos 102, 14. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu povo. Salmos 102, 15. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Salmos 102, 16. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar. Salmo 102, 17. E atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Salmos 102, 18. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Salmo 102, 19. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra. Salmo 102, 20. Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Salmos 102, 21. A fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. Salmos 102, 22. Quando os povos todos se congregarem, os reinos para servirem ao Senhor. Salmos 102, 23. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Salmos 102, 24. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu, cujos anos alcançam todas as gerações. Salmos 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Salmos 102, 26.
Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupas mudarás e ficarão mudados. Salmos 102, 27. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Salmos 102, 21. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua descendência ficará firmada perante ti. Salmo 103. O título é: Convida-se o louvor a Deus por amor da sua graça. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Salmo 103, 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Amém. Aleluia, Senhor. Que seja assim com todas as pessoas que estão enfermas no hospital hoje com Covid. Vamos repetir o Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que assim seja, em nome de Jesus. Salmo 103, 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Salmos 103, 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Salmo 103, 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Salmo 103, 7. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Salmos 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103, 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Salmo 103, 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Salmos 103, 11. Salmo 103, 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Salmos 103, 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembre-se de que somos pó. Salmos 103, 15. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Salmo 103, 16. Pois, passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Salmos 103, 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103, 18. Sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Salmos 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103, 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmos 103, 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Salmos 103, 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Salmos 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu. Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Salmos 104, 2. Ele cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Salmos 104, 3.
Põe nas águas os vingamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Salmos 104, 4. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Salmos 104, 6. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. Salmos 104, 7. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Salmos 104, subiram aos montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. Salmos 104, 9. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Salmo 104, 10. Tu, que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes. Salmo 104, 11. Dão de beber a todos os animais do campo, jumentos montenses, matam com elas a sua sede. Salmo 104, 12. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Salmo 104, 13. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Salmos 104, 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Salmo 104, 15. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto, com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Salmos 104, 16. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Salmos 104, 17. Onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Salmo 104, 18. Os altos montes são um refúgio para as cobras montenses e as rochas para os coelhos. Salmos 104, 19. Designou a lua para as estações e o sol conhece o seu ocaso. Salmos 104, 20. Ordenais a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Salmo 104, 21. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Salmos 104, 22. Nasce o sol e logo se recolhe e se deitam nos seus covis. Salmos 104, 23. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Salmos 104, 24. O Senhor, quão variadas são as tuas obras. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia esta terra das tuas riquezas. Salmo 104, 25. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Salmos 104, 26. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Salmos 104, 26. Todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Salmos 104, 28. Dando-o tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Salmos 104, 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração. Morrem e voltam ao próprio pó. Salmo 104, 30. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 31. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104, 32.
Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Salmo 104, 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Salmo 104, 34. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 35. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendizei a minha alma ao Senhor. Salmo 35, conclui, né? Louvai ao Senhor. Bem, o Salmo 105 tem o seguinte título. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel, e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Salmo 105, 1, né? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 105, 2. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Salmo 105, 3. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Amém, aleluia, glórias a Deus. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmo 105, 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Salmo 105, 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Salmo 105, 7. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Salmo 105, 8. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Salmo 105, 9. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque. Salmo 105, 10. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Salmo 105, 11. Dizendo: a ti darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança. Salmo 105, 12. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, o estrangeiro nela. Salmo 105, 13. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro reino. Salmo 105, 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo. Salmo 105, 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, 16. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Salmo 105, 17. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. Salmo 105, 18. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Salmo 105, 19. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Salmo 105, 20. Mandou o rei e o fez saltar. O dominador dos povos o soltou. Salmo 105, 21. Fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Salmo 105, 22. Para seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Salmo 105, 23. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Salmo 105, 24. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Salmo 105, 25. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Salmo 105, 25. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Salmos 105, 26. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Salmo 105, 21. Mandou as trevas que escurecessem
e elas não foram rebeldes à sua palavra. Salmo 105, 29. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. Salmo 105, 30. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Salmo 105, 31. Falou ele, vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Salmo 105, 32. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Salmo 105, 33. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Salmos 105, 34. Falou ele, vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. Salmos 105, 35. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Salmos 105, 35. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Salmos 105, 37. Mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Salmos 105, 38. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Salmo 105, 39. Estendeu uma nuvem por coberta e o fogo para os alumiar de noite. Salmo 105, 40. Oraram, e ele fez vir cordonizes e saciou-os com pão do céu. Salmos 105, 41. Abriu a penha, e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Salmos 105, 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Salmos 105, 43. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Salmo 105, 44. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos. Salmo 105, 45. Para que guardassem os seus preconceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Bem, vejamos agora alguns comentários que existem aqui com relação a estes salmos que nós acabamos de ler. Com relação ao Salmo 101, o primeiro comentário que há é o seguinte: Salmo 101, de 1 a 8, né? Então, na verdade, o Salmo 101 só tem 8 versículos. Então, os comentários se referem a todo o Salmo 108. Diz assim, Salmo 101, de 1 a 8. A promessa do rei Davídico de fidelidade ao Senhor é o tema deste salmo. O rei promete portar-se com inteligência no caminho reto. O objetivo reto é usado para descrever um indivíduo íntegro. O rei escolhido por Deus promete reinar com sabedoria e integridade e rejeitar o mal em si mesmo e em outros, em si mesmo em outros e em sua administração. Enquanto os políticos modernos fazem promessas aos seus eleitores, este rei fez promessas a Deus. Agora, o Salmo 102, ele contém 28 versículos, mas aqui só há comentários. Sim, os comentários estão divididos. Então, o primeiro, o Salmo 102, de 1 a 7. Os comentários são os seguintes: esse salmo é a oração de uma pessoa aflita que clama a Deus. É um dos 7 salmos penitenciais acerca da natureza do pecado e do perdão. Não é possível identificar o mal que aflige este salmista. Pode ser que ele esteja usando termos físicos apenas para descrever uma angústia mental profunda, uma vez que ele se sente separado de Deus e atormentado constantemente por seus inimigos. Devido à sua ligação próxima com o pecado, o sofrimento costumava ser considerado uma expressão da ira de Deus contra os transgressores
que o indivíduo atormentado havia cometido. Quando um indivíduo sofria, supunha-se que havia pecado. O livro de Jó refuta a aplicação generalizada ou irrefletida desse conceito. Bem, agora com relação ao Salmo 102, há comentários entre os versículos 18 até 28, ou seja, ele dividiu em duas partes. Então, diz assim, o salmista expressa fé em meio ao seu lamento. Apesar dos seus dias, sua vida, serem poucos, o Senhor permanecerá para sempre. A grandeza de Deus contrasta com a fraqueza humana. Seu plano transfere a duração da vida de uma pessoa. Outras gerações virão para reverenciar e servir ao Senhor. Este testemunho de fé, no contexto de dificuldades, refletem confiança na soberania de Deus. Quando reconhecemos a presença eterna de Deus, passamos a enxergar nossa vida de outra maneira. Glória a Deus. Aleluia. Agora, com relação ao Salmo 103. Há um comentário aqui entre os versículos 18 a 28, né? Ou seja, Salmo 103. E diz assim, Salmo 103, de 1 a 5. Então, diz o seguinte, o salmista instrui todo o seu ser a louvar ao Senhor com júbilo. O Senhor perdoa todas as iniquidades e cura as enfermidades. Ele redime da destruição. O termo redimir também é usado para o papel de Boaz, como parente resgatador de Ruth. Deus faz por nós aquilo que não somos capazes de fazer por nós mesmos. Quanto à benignidade e misericórdia, nada de Deus, quanto à benignidade e misericórdia de Deus, nada pode se oferecer a mesma satisfação que encontramos no relacionamento com o Senhor. Aqui tem uma coisinha assim que não dá pontuação, não está muito clara, né? Bem, então, agora o Salmo 103, de 6 a 12, não é isso? Então, primeiro vai de 1 a 5, depois de 6 a 12. E mais adiante vamos ler ainda de 3 a 18, certo? Bem, então vamos lá, Salmo 103, de 6 a 12. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, como fica evidente na forma como se revelou a Moisés e em seus feitos em favor de Israel. Ele é misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Deus não guarda rancor do seu povo e não nos trata de forma como merecemos ser tratados. Em vez de aplicar os castigos de acordo com os nossos pecados, ele perdoa. A misericórdia de Deus é retratada em dimensões geográficas. É tão grande quanto a distância que separa os céus da terra. O oriente do ocidente e a aurora do ocaso. Ele remove as nossas transgressões. Bem, agora com relação ao Salmo 103, dos versículos 13 a 18, há o seguinte comentário. Deus é um Pai compassivo e carinhoso para com os seus filhos. Ele nos criou do pó da terra e sabe do que somos feitos. O Senhor tem compaixão de nossa fragilidade humana, contrastando com nossas fraquezas e a brevidade da nossa vida. A misericórdia é eterna e imutável. Todos aqueles que levam a sério o seu conserto e vivem de acordo com seus mandamentos experimentam a realidade maravilhosa do seu amor imutável. Agora, com relação ao Salmo 104, de 1 a 23, né, há o seguinte comentário. A grandeza de Deus é o tema deste salmo,
que começa e termina com a mesma frase maravilhosa. Este poema, a primeira frase do 104 é bendize, ó minha alma. E a última é bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Bem, então assim, a grandeza de Deus é o tema deste salmo, que começa e termina com a mesma frase maravilhosa. Este poema longo descreve a grandeza de Deus como Criador. O poeta começa com os céus, habitação do Senhor. Em seguida, exalta o Senhor como aquele que estabeleceu os fundamentos da terra, colocando a criação sob seu controle e impondo limites para as águas, para o bem de sua criação. Deus proveu alimento e abrigo, tempo e estações para todas as suas criaturas, e proveu significado e propósito para a vida do seu povo. Bem, agora o Salmo 104, em relação ao versículo 24 a 30, há o seguinte comentário, né? Diz assim: Deus é a fonte da vida. Ele criou os mares e todas as formas de vida que habitam suas águas. O Leviatã se refere a uma grande criatura do mar. A existência e subsistência de todas as criaturas dependem de Deus. Ele renova toda a flora e fauna da terra, pois a vida é uma dádiva do Senhor. Toda mãe entende muito bem a importância de administrar o suprimento de comida. A natureza depende do Senhor, que concede e sustenta a vida. O poema termina como começou, com um convite para louvar. O salmista promete cantar a Deus enquanto vive, expressando a sua alegria no Senhor. Pede a eliminação dos perversos que obscurecem a beleza, distorcem o propósito da criação de Deus. Bem, e agora com relação ao Salmo 105, os comentários estão divididos entre os versículos 1 e 6, depois de 7 a 25 e finalmente de 26 a 41, embora haja 45 versículos. Bem, então vamos lá. Salmo 105, de 1 a 6. O Senhor deve ser louvado por seus feitos maravilhosos, em favor de seu povo escolhido, realizados ao longo de toda a sua história. Os 15 primeiros versículos deste salmo foram usados como um cântico de ação de graças ao Senhor, quando Davi levou a arca para Jerusalém. Agora, Salmo 105, entre os versículos 7 a 25, diz assim: em seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, Deus prometeu dar a terra de Canaã ao seu povo como herança. Deus protegeu Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas nômades, dos reis de outras nações. O concerto de Deus com esses patriarcas, que também são identificados como profetas, era incondicional. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas se tornou um governante poderoso no Egito. O Senhor usou José para salvar o seu povo de uma grande fome ao conduzir Jacó e sua família para o Egito, onde o povo hebreu se multiplicou, mas acabou sendo escravizado. E com relação aos versículos de 26 a 41. Ah, não, ainda tem de 42 a 45 também, adiante. Então, esta narração da história de Israel, sob a liderança de Moisés, visava ajudar o povo a se lembrar de todos os motivos que tinham para dar graças ao Senhor. O salmista relata as pragas que sobrevieram ao Egito antes do faraó deixar os hebreus partirem. Deus proveu direção para o seu povo no deserto. Lhe deu carne, maná, codornizes, maná, pão do céu e água da rocha. E com relação aos versículos 42 a 45 do Salmo 105, o comentário é o seguinte: diante dos inúmeros feitos de Deus em seu favor, o povo deve obedecer ao seu Senhor. Os privilégios sempre trazem consigo certas responsabilidades.
A bondade de Deus para com seu povo deve levar os fiéis de todas as gerações a demonstrar a obediência que nasce de um coração grato. Bem, então encerramos assim a leitura dos Salmos 101, 102, 103, 104, 105 do livro de Salmos, da Bíblia Sagrada. Bem, muito obrigada por me escutar. O nome do nosso canal é A Leitura da Bíblia, Lúcia Marques, tá? Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. A paz do Senhor Jesus para todos e para todas aqueles, para todos aqueles e para todas aquelas que assistirem esse vídeo. Não se esqueça, Jesus é a melhor porção dessa vida. Deixamos esse vídeo com uma pequena oração. Senhor, nós te agradecemos por esse dia de hoje. Nós confessamos nossos pecados, Senhor. Pedimos que o Senhor nos santifique. Santifique a nossa alma, nossa mente, o nosso coração. Vigia o nosso falar, vigia as coisas que nós pensamos também, tá? Nos livra de todo mal, a nós, a nossos familiares, a nossos amigos. Liberta e salva. Em nome de Jesus. Amém.